passamos a apresentar estudo de escatologia, passo a passo. O Jarbas Epifânio. É isso aí, povo de Deus, mais um vídeo para vocês, dando continuidade a este assunto, se a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação ou se ela vai estar aqui para a grande tribulação. Inclusive há um grande conflito porque os que estudam as profecias bíblicas, eles não discernem entre os fatos de Cristo vir para seus santos, Cristo vir com os seus santos. O primeiro é chamado de arrebatamento, que é rápido, e o segundo é chamado da revelação de Cristo, que todo olho verá. Então, numerosas são as passagens nas Escrituras que ela fala de Cristo vindo com os seus santos, vindo com os seus santos. Observe que é dessa forma que está escrito, tais como em Zacarias, capítulo número 14, versículo 5, e Colossenses 3 e 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, e o capítulo 4, versículo 14. Também tem no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Então, pelo que se torna evidente que eles não poderiam vir com ele se não tivesse primeiro subido. Como é que vem se ele não subiu? Então está o mistério. Primeiro ele tem que estar lá. Então tais passagens referem exatamente Jesus vindo em glória. Isso aí. Aí quem estuda a escatologia e leva a visão das pessoas que elas vão, todo olho vai ver e não vai existir esse estado de arrebatamento, então ele só procura essas referências e não procura as outras referências para poder entender que existe dois atos diferentes, um que nenhum olho verá e o outro que todo olho verá e que a igreja vem com o seu, e aliás, que Cristo vem com os seus santos. Então toda a passagem que você for ver, qual eu mencionei, todas elas estão dizendo que Jesus vem com os seus santos. E é exatamente essas passagens que eles usam, mas não frisa esta parte onde Cristo vem com os seus santos. Os instintos típicos das Escrituras demandam que a igreja seja arrebatada antes da tribulação. Então a grande tribulação, ela não é para aperfeiçoamento dos santos. Não tem nada a ver com a igreja, aperfeiçoamento dos santos. É um tempo de angústia para Jacó, como diz a Bíblia em Jeremias, capítulo número 30, versículo 7. É um tempo de julgamento para Israel. O propósito de Deus não é ter a igreja no meio, não, é tirá-la do meio. Por isso diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo número 3, versículo 10, que vai nos livrar. Então o livro de Apocalipse, quando você lê, você vai observar que é um livro em ordem cronológica. E depois que do capítulo 4 até o capítulo 19, você não vai ver mais a igreja sendo mencionada. No capítulo 19, você vai ver a igreja, a noiva, mas no céu. Ela está no céu. Então, todo o tempo, do capítulo 4 até o capítulo 19, é uma angústia, é um julgamento, é um derramamento de pragas sobre a face da terra. Que nós vamos comentar isso mais adiante nos vídeos que você estiver aqui assistindo conosco. Então continue sintonizado, se inscreva, porque vem muita coisa boa para você. Então a Bíblia diz que a igreja, ela não é da terra, a igreja é do céu. João capítulo 15, versículo 19. Então, lugar onde Cristo está, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. Então ela não vai estar no meio dessa grande tribulação, pois esse julgamento é para Israel. Se quando você entende os dois lados da moeda, você vai começar a observar que existe um julgamento e existe um livramento. E no livramento está exatamente, refere-se noiva. A Bíblia nunca relata Israel como noiva. A Bíblia relata Israel como esposa. No Antigo Testamento você vai ver várias vezes, como o livro de Oséias, está lá, esposa, livro de Jeremias, livro de Ezequiel.
mas está sempre falando ela como esposa. No livro de Mateus, nós vamos ver que Jesus mostra que ele veio, mas disse Jesus: quantas vezes eu tentei te agasalhar como a galinha agasalha os pintos, mas vocês não quiseram. Aí no livro de João, capítulo 1, ele diz: eu vim para os que era meu, mas os meus me rejeitaram. Mas para todos aqueles que nele crê, serão feitos filhos de Deus. Então aí pode estar englobado também em alguns israelitas, aqueles que se convertem, como nós vimos no livro de Atos, que muitos israelitas se converteu a Cristo, mas nem todos. E sempre ficou aquelas duas linhas. Um lado só queria fazer o lado judaico, o ritual era judaico, e o outro lado procurando fazer a diferença, que a igreja era diferente. Então quem passasse para o lado da igreja teria que ser diferente. Então que Deus abençoe, fique sintonizado, deixa aí o seu comentário. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade falando mais sobre este assunto. Acabamos de apresentar Escatologia, passo a passo. O Jarbas Epifânio.